Você já ouviu falar sobre galinhas ornamentais? Essas aves chamam a atenção pelo porte e pela beleza. O Bruno Mendes e o Eduardo Silva foram conhecer um criador que se encantou pela raça ameraucana, desenvolvida nos Estados Unidos. Essas galinhas são famosas por uma característica bem curiosa. Elas só botam ovos azuis. A raça tem características marcantes. Uma delas é a capacidade de só botar ovos assim, em tons azuis. Foi essa particularidade que deu à ave o apelido de galinha dos ovos de Páscoa. É nesta chácara onde o Pedro desfruta do maior hobby, a criação das galinhas ameraucanas. Em 2019 foi quando a gente já adquiriu o primeiro lote através de um criador que importou o Black, padrão Black. E a gente teve o contato e apaixonamos a primeira vez pela raça. Eu fui conhecer os criadores americanos, que são os que desenvolveram essa raça nos Estados Unidos, né? A raça foi aprovada pela Associação Avícola Americana com as características de base em 1984. Aqui no Brasil, o Pedro é um dos pioneiros e hoje domina todo o processo de criação das ameraucanas. Assim que os pintinhos nascem, são trazidos para essas gaiolas, com temperatura controlada. Eles nessa fase não precisam mais de aquecedor, porque eles já estão plumados, mas eu mantenho o aquecedor, principalmente nesse período frio, né? É controlado com a temperatura dele na hora de ligar e desligar. E nós temos os coolers que fazem um processo de resfriamento. Quando atinge uma temperatura acima de 30 graus, por exemplo, eles já ligam. Quando chegam nesse tamanho, são transferidos para as repartições menores. Aí, na fase adulta, são soltos no terreiro, criados bem à moda caipira. Além do milho em grão, o criador complementa a dieta das aves com a ração produzida na própria chácara. É neste barracão, construído nos moldes americanos, que o Pedro mantém os melhores exemplares da raça. Esse galo é um dos xodós do criador. O galo ameraucano, ele é como uma cachoeira, ele desce, vai para uma planície, depois sobe a cauda e cai novamente. Então ele tem um fenotipo perfeito. Esse aqui é um azul, o peito mais escuro um pouco, a capa preta, né? A capa azul escura. O desafio de todo criador de galinhas ornamentais, como o Sr. Pedro, é garantir que os animais tenham sempre o mesmo padrão de tamanho, cor de plumagem e detalhes, como a crista, por exemplo. Isso só é conseguido por meio de um minucioso trabalho de seleção genética. É o que produz animais assim, de elite. Eu não vendo aves. Eu não vendi nenhuma ave até hoje. Eu não participo de exposição, porque eu não tenho tempo para isso. Eu crio e fico vendo. Agora, ovos assim, por exemplo, se eu quiser ceder um ovo de Manaus no Brasil hoje, é no mínimo R$1.000 a dúzia. A dúzia? A dúzia. Os de ameraucana, só o Black que é R$500. Eu cedo tudo a R$1.000 a dúzia, mas isso só vai para reprodutor. Diante de aves tão valiosas, é redobrado. Durante a nossa visita, conhecemos o Murilo e o Luiz Fernando, veterinários que ajudam o Pedro. Eles vieram olhar um galo que estava mancando já há alguns dias. Mas olha só, inchaço, ó. Aqui tá inchado, ó. E ele já não tá cobrindo as galinhas mais, ó. Ok. Nós vamos... Você coleta sangue dele. Nós vamos fazer uma coleta de sangue, coleta do pus aqui nesse aumento de volume aqui. Coletar o pus também. Pra gente poder fazer análise laboratorial. O animal foi levado para o galpão, onde teve uma amostra de sangue retirada para exames. A ave, de modo geral, é igual ao animal, qualquer outro animal. Um cão, um gato. No caso da ave, como o metabolismo dela é um metabolismo mais acelerado, diferente do cão, uma diferença de comportamento já é visível. De um dia para o outro, a gente consegue detectar que tem algo de errado com aquele animal. Aí entra o papel do médico veterinário. A gente vir fazer a avaliação clínica daquele animal,
coleta de materiais para poder avaliar, né, todo o sistema e ver o que de real está acontecendo com aquele paciente. E foi o Murilo quem nos explicou o grande mistério das galinhas ameraucanas. E essa característica de ovo azul, onde surgiu, como começou, por que uma cor tão diferente das convencionais? Essa coloração de azul, ela veio lá da araucana do Chile. Por ser uma ave que vivia num ambiente gelado, frio, ela precisava camuflar os seus ovos contra predadores. Então elas começaram a produzir, devido à mutação e adaptação ao ambiente, esses ovos mais claros azuis, que é um gene do ovo azul. Isso para qualquer animal que botar azul, ele vai ter esse gene do ovo azul. É a partir dos ovos que o Pedro vai cruzando as linhagens e aprimorando a genética do plantel. Logo que são recolhidos nos ninhos, eles são catalogados de acordo com as cores das galinhas. E foi a partir dos ovos azuis que o criador decidiu investir na produção de ovos coloridos. Para isso, ele adquiriu exemplares da raça Marans, de origem francesa, que botam ovos de cor marrom bem escura. Do cruzamento dos galos Marans com as galinhas ameraucanas é que surge uma variedade de cores impressionante. Quando o senhor mistura as duas raças, é uma surpresa, não sabe qual cor vai sair. Na primeira geração, sim. Você sabe que vai sair um ovo mais verde. Ele deixa de ser azul porque ele recebe um gene do Marans, que é o marrom. Então ele passa a compor também o revestimento do marrom. É uma mistura de tinta. A base é o azul, recebendo o marrom por cima. Então com isso ele fica esverdeadinho. A criação que hoje enche o Pedro de orgulho começou de forma despretensiosa. Foi durante a pandemia que ele decidiu investir em algo para ocupar o tempo. Não imaginava que as aves ornamentais virariam uma paixão. Eu estava sozinho com minha esposa, aí nós ficamos isolados, eu com o escritório de publicidade eu tive que mandar funcionários para casa. Meus filhos morando todos fora do Brasil, a gente ficou isolado. Nós não tínhamos opção e aí foi a nossa salvação, foi lidar com aves. E cada dia mais a gente foi se envolvendo e cada dia mais apaixonando.